Seja bem-vindo. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos o primeiro coro. Te amo, Deus. Vamos então orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esta oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui na tua casa no dia de hoje, Senhor, com o propósito de louvar o teu nome e de aprender mais acerca daquilo que tu desejas para a vida de cada um de nós. Pedimos-te a tua direção para este tempo, que queremos que seja de forte comunhão contigo, que tu sejas com o nosso pastor, com a mensagem que tu preparaste para que ele nos transmita no dia de hoje, que de facto ela possa tocar bem fundo nos nossos corações, de modo que nós possamos reconhecer aquilo que está errado em nós e possamos aperfeiçoar o nosso ser, as nossas vidas, indo ao encontro daquilo que tu queres para cada um de nós. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Podem sentar-se. É bom ver cada um de vós aqui hoje de manhã. E também é bom ter alguns visitantes, os nossos irmãos da Venezuela, mas moram aqui em Oliveira do Bairro. Então sejam bem-vindos. Agora vamos cantar o primeiro hino, que é Santo, número 9, Santo. Santo,
João 15, versículo 8. João 15, versículo 8. Deixe-me encorajar os irmãos a memorizarem os versículos cada mês. Então vamos dizê-lo em conjunto também. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mais uma vez. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Muito bem. Agora vamos cantar o próximo hino. Vamos cantar este hino com convicção, porque este é o hino da nossa igreja mais perto e deveria ser o nosso desejo, não é? Ficar mais perto do nosso Senhor, está bem? Agora vamos ouvir o versículo das crianças que estiveram aqui para a escola dominical hoje de manhã. Só aqueles que estiveram aqui hoje de manhã. Então, dois. Amém. Teu povo é o meu
Ok, agora em termos de anúncios, primeiro no dia 21, quando está projetando aqui, 21, não, outubro, tem aí outubro, não é? Os anúncios, lá no fim, lá no... Isso, agora primeiro, exato. Agora, no dia 21, acho que é 21 exatamente, gostaríamos de ter um culto chamado Domingo do Amigo ou Culto do Amigo. Então, neste domingo, nós gostaríamos que trouxessem amigos para o nosso culto. Estes amigos podem ser vizinhos ou família, mas é o domingo ou culto do amigo, dia 21. Então, façam o vosso melhor trazer um amigo para este amigo, está bem? Dia 21 às 11 horas. Depois temos dia 25 o nosso culto de louvor e oração às 19 horas. E gostava também de encorajar os irmãos a assistirem aos cultos quintas-feiras às 19 horas. Sempre temos um bom tempo de convívio e fizemos um estudo bíblico e também temos um tempo de oração. Estamos no livro de Lucas e sei que vão gostar deste culto. Depois temos no dia 27 o próximo café com oração para os homens às 9 horas, dia 27, que é um sábado. Então, homens, não se esqueçam de marcar o vosso calendário para dia 27. Depois temos o dia 28, a última Assembleia Geral da Igreja para esse ano, às 15 horas, dia 28. E é muito importante que todos os membros estejam presentes para essa Assembleia. Depois temos o Costrar de Sorrisos. Já temos bastante, não é? Mas podemos ter mais. Brinquedos, roupas para as crianças hospitalizadas. E só peça aquela etiqueta de irmã Julie quando traz alguma coisa feita por mão, ok? Então, se for comprar alguma coisa na loja, não é necessário colocar aquela etiqueta, certo? Portanto, não se esqueçam desse pormenor. Também temos, como eu disse, visitantes aqui conosco, a família da Venezuela, mas moram aqui em Oliveira de Bairro e nós queremos cantar o coro de visitante para eles. Também. Eu não hablo espanhol. Há algumas pessoas aqui, não é? Hablam espanhol, eu não hablo, mas pronto. Mas eu tento entender. Muito bem. E também esta semana alguém faz anos, não é? Esta semana, aliás, esta semana. Dia 13, que é irmã, o irmão, não? Quem faz anos esta semana? Sério, o teu pai? Não. A irmã Jacqueline faz anos no dia 13, se não me engano. Eu acho que ela não está cá por causa que está doente, não é? Então, não se esqueçam talvez de mandar uma mensagem para ela, ok? Ayer mi hija cumplió, ¿estás hablando de cumpleaños, aniversario? Sim, Sí. esta semana. Mi hija cumplió ayer 6 años, 7. 7. 7 anos. Quando é que ele faz anos? Ontem. Ontem. Então, vamos cantar parabéns para ela, está bem?
Depois, hoje à tarde vamos começar com o ensaio do coro, do coral, às 15 horas. Então, quem faz parte do coral, hoje às 15 vamos começar a ensaiar para o culto de Natal. Parece, não é? De Natal, não é? Natal. Acho que faltam 10 semanas para o culto de Natal. É incrível, não é? 10 semanas para o culto de Natal. Muito bem. Agora vamos fazer nosso levantamento de ofertas. Vou pedir ao irmão Alberto para me ajudar, faz favor. Bondoso Deus e amado Pai, que privilégio estarmos na tua casa, Pai, que nos trouxestes até aqui e sabemos perfeitamente que tu és misericordioso para com cada um de nós, para te aceitarmos como o único Senhor e Salvador, que tu que fizeste os céus e a terra e os mares e todas as coisas e estás acima de todas as coisas, querido Deus e bondoso e adorado Pai. Que estas ofertas que sejam postas aqui nesta sacola, Senhora, sejam para o teu trabalho aqui, para ser gloriado também por ti, pela tua graça, Senhor, pelo teu cuidado que tens tido por cada um de nós. É sempre realmente um privilégio enorme pertencermos a ti, querido Deus. Continua a abençoar-nos nesta hora, hoje e para sempre, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O último hino, 176. Aos fracos valentes.
Obrigado. Agora as crianças podem ficar à espera da professora lá à porta, faz favor. Vou pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Malaquias fica no Novo Testamento. Não, Antigo Testamento. Muito bem. É o último livro do Antigo Testamento. É só para ver se os irmãos estão acordados. Malaquias capítulo 2. E vamos ler os versículos 10 a 17. E quem pode, faz favor, levante-se para que nós possamos ter reverência, mostrar reverência pela palavra de Deus. Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 17. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais. Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um ainda que lhe sobrava o espírito? E porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E dessas é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo. Obrigado, podem sentar-se. O livro de Malaquias foi escrito ao remanescente do povo de Deus que voltou a Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Então, o povo está de volta em Jerusalém após 70 anos de cativeiro em Babilônia. O templo tem sido reconstruído, então foi reconstruído
em 516 a.C. Então o templo tem sido reconstruído juntamente com os muros da cidade. Infelizmente, ao fim de algum tempo, agora tentem colocar-se no lugar desse povo, ok? Voltaram de cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro. E agora estão de volta em Jerusalém. Reconstruíram os muros, mas especificamente o templo, o centro da adoração. Estão comigo? Depois de algum tempo, ao fim de algum tempo, o povo tornou-se apático, espiritualmente falando, na sua adoração e na sua caminhada com o Senhor. Por isso, Deus mandou os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que eram profetas pós-exilados, após do cativeiro babilônico. Ageu e Zacarias confrontaram o povo a respeito da reconstrução do templo que tinha parado durante algum tempo. Malaquias, por outro lado, abordou a complacência do povo na sua adoração e a sua profanidade da santidade de Deus. Quer dizer, a perspectiva do povo de Deus em relação à santidade de Deus tornou-se errônea. Então, a perspectiva era errada. Ou seja, eles desconsideraram ou ignoraram a santidade de Deus, que se tornou evidente na sua maneira de viver. Eu gostava que nós nos concentrássemos no versículo 11 do nosso texto, onde a Bíblia diz novamente: Judá tem sido desleal. Permite-me parar aqui e dizer que muitas vezes crentes tornam-se desleais a Deus. E a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. E aqui onde eu queria chegar. Porque Judá profanou o santuário do Senhor. A palavra aqui, santuário, tem referência à santidade de Deus. O santuário aqui, esta palavra, vem do hebraico, que significa algo sagrado ou consagrado, algo separado, também significa santo ou santidade. Por isso, poderíamos dizer seguramente que Judá tem profanado a santidade de Deus. E ficou evidente na sua maneira de viver. É isso que eu gostaria de falar hoje de manhã, mas antes de mais, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Querido amado Pai, obrigado por este privilégio por estar aqui na tua casa. Obrigado, Pai, por aqueles que vieram hoje de manhã. Por favor, abençoe-os por terem vindo. Pai, estamos aqui hoje de manhã para te adorar em espírito e em verdade. Também é o nosso desejo que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizemos aqui. Pai, eu peço a tua ajuda com essa mensagem.
Eu não consigo transmiti-la sem a tua ajuda, sem a tua orientação, sem a tua mão sobre mim. Unge estes lábios fracos para que eu possa dizer aquilo que tu queres que ele diga. Enche-me com teu espírito. Use-me como instrumento nas tuas mãos. Que os nossos ouvidos sejam abertos àquilo que tu tens para nós hoje da manhã. Que os nossos corações sejam tocados pelo teu Espírito. Nós pedimos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 15 e 16: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. E se sublinhar a sua Bíblia, sublinhe esta parte: em toda a vossa maneira de viver. Deus quer que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Hoje de manhã estamos a falar sobre o perigo de profanar a santidade de Deus. Ao começarmos, eu vejo aqui nessa passagem em Malaquias 2 a complacência do povo. E eu quero começar dando-vos um rápido resumo do que está a acontecer aqui nesta passagem. Como eu já disse, o povo de Deus estava de volta em Jerusalém após 70 anos de cativeiro em Babilônia. Na altura em que o Malaquias foi escrito por volta de 430 a.C., naquela altura, a cidade de Jerusalém e o templo têm sido reconstruídos por quase um século. No entanto, os sacerdotes que deviam ter dado exemplo ao povo, uma vez mais, tornaram-se complacentes no seu serviço, não levaram a sério o seu serviço no templo, levando o povo com eles nesta complacência espiritual. Estão comigo? Então, os sacerdotes no templo, que deviam dar exemplo ao povo, começaram a tornar-se complacentes no seu serviço, levando o povo com eles. De facto, o serviço dos sacerdotes no templo tornou-se muito mais um dever do que um serviço carinhoso a Deus. Será que isso acontece conosco? Nós vemos a igreja, nós lemos a nossa Bíblia, nós fizemos isto e aquilo só por causa de um dever, só para completar um dever, em vez de fazê-lo com carinho no nosso coração pelo nosso Deus. Basta ler o primeiro capítulo em casa e vai chegar a uma conclusão que os sacerdotes neste estado espiritual tinham desprezado o nome de Deus. Capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte:
o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? E depois o Senhor responde. Está a ver? Os sacerdotes não estavam a honrar o santo nome de Deus, mas desprezaram-no. Não tinham o temor de Deus na sua vida. Como é que eles desprezaram o nome de Deus? Em essência, os sacerdotes não tinham respeito pelas leis de Deus em relação ao serviço no templo. Podem ler sobre isto em versículos 6 a 8. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando oferecereis animal cego para o sacrifício, isso não é mau. E quando ofereceis o coxo ao inferno, isso não é mau. É mau, certo? Ora, apresento ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, eles desconsideraram as leis de Deus a respeito dos sacrifícios dos animais. Os sacerdotes não disseram nada quando o povo trouxe ao templo os animais com defeitos. Quando Deus deixou claro em Levítico 1:3 que deviam ser sem defeito. Deus estabeleceu um padrão e as pessoas esqueceram dele. E os sacerdotes não disseram nada. Está tudo bem. Olha, tragam os animais com defeitos. Deus não se importa com isso. Poderia dizer que os sacerdotes se tornaram tolerantes na sua convicção e no seu compromisso ao Senhor. As coisas que importavam para eles antes, agora não tinham tanta importância. É neste contexto que os sacerdotes desrespeitaram o santo nome de Deus, tornando-se complacentes no seu serviço no templo, levando o povo a uma alta satisfação na sua adoração. Em consequência, a Bíblia diz, no versículos 10 a 12 do primeiro capítulo, que o povo tinha profanado o nome de Deus. Não procuraram honrar o santo nome de Deus. Será que nós procuramos honrar a Deus em tudo que nós fizemos? Para não desrespeitar o seu nome? Como veem, quando você tem pouco respeito
por Deus e pela sua santidade e por tudo que Ele é, isso se tornará evidente na sua maneira de viver, no seu serviço ao Senhor e até na sua adoração a Deus. Enfim, o primeiro capítulo trata-se principalmente da profanidade do nome sagrado do nosso Deus, especialmente na área da adoração. Quando nós chegamos ao capítulo 2, Malaquias agora se vira mais para o povo. O primeiro capítulo, principalmente, trata-se da profanidade dos sacerdotes e do seu serviço no templo. E agora ele vira-se para o povo, do capítulo 2, que não apenas se tornou complacente na sua adoração, mas como nós lemos aqui hoje de manhã, eles desrespeitaram, desprezaram a santidade de Deus, levando a uma vida de indiferença. É aqui onde eu queria chegar hoje de manhã. Será que nós temos máximo respeito pela santidade de Deus? O segundo ponto que eu queria transmitir hoje de manhã é o caráter de Deus. Já vimos a complacência do povo, dos sacerdotes, do povo, e agora o caráter de Deus. Eu creio que todos nós concordaríamos que a santidade é o principal atributo de Deus. Atenção, porque isso é muito importante. A santidade é o principal atributo de Deus e que todos os outros resultam da sua santidade. A definição básica da santidade é ser separado. Ser separado. Nesse sentido, Deus é distinto de todo o universo em que Ele é separado do pecado. Concordam com isso? Sim? Algumas pessoas concordam. Deus é separado do pecado. Ele é completamente puro em todo o seu sentido. Deus nunca cometeu pecado, nem é o criador do pecado. Atenção. Nem é o criador do pecado. Ele transcende toda a humanidade na sua santidade, estabelecendo o padrão para o homem quando se trata da vida santa. E nós já lemos sobre isso em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Enfim, Deus, na sua natureza divina, é santo. A Bíblia diz em Salmo 99, se tiver dúvidas, Salmo 99, versículo 1. O Senhor reina. Tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comove-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome grande e tremendo, pois é santo. Versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo.
Versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. 3 vezes esse salmo diz que Deus é santo. Ele é santo. Naturalmente, a santidade de Deus tem uma forte ligação com a sua pureza, sendo separado de pecado, sem trevas nenhumas nele. A Bíblia diz em 1 João 1,5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Consequentemente, Deus é justo no seu caráter. E assim, Ele nunca faz erros. Amém? Deus nunca faz erros. Porque Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é perfeito. Ele é puro. De qualquer forma, as Escrituras deixam claro que o nosso Deus é santo, justo e perfeito no seu caráter divino. E estabelece o padrão pelo qual todos devem viver. Então, eu concluo disto, que nós devemos ter respeito pela santidade de Deus, tendo suprema reverência por quem Ele é. Concorda? O caráter de Deus. Agora, a consideração dos santos, dos crentes. Sendo santo no seu caráter divino, nós que somos salvos, nós que já aceitamos Cristo como nosso Salvador, por arrependimento e pela fé, nós fomos salvos para viver vidas santas, sabiam? É o propósito e a vontade de Deus para nós vivermos vidas santas, vidas separadas do pecado e do mundo. Mas eu pergunto-me a mim mesmo se esta santidade é evidente na maioria das vidas dos crentes. Porque eu não vejo, infelizmente, muita separação hoje em dia. Eu não vejo. Está a ficar cada vez difícil distinguir um crente de um descrente. Porque os crentes andam, falam, vestem-se tal como o mundo. Onde está a reverência pela santidade de Deus? Onde está aquela separação que Deus espera do seu povo? Apesar de, irmãos, eu não estou a dizer que nós seremos perfeitos, porque nós não somos. E não seremos até chegarmos ao céu. Mas nós deveríamos possuir o desejo e a vontade de viver vidas santas, vidas separadas do mundo de pecado, para honrar a Deus, para respeitar a santidade de Deus. Estão comigo hoje de manhã? Mas tal como o povo de Judá, muitos crentes desrespeitam, desconsideram a santidade de Deus. E é evidente na maneira que vivem. Primeiro Tessalonicenses 4 diz. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus.
Talvez alguns aqui perguntam-se assim mesmo, então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Abstenhais da fornicação. E desculpem por ser franco, isto é imoralidade, sexo antes de casamento. Que já aconteceu, infelizmente, entre muitos crentes. Jovens, sexo antes de casamento é errado. Amém? É errado. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Olha aqui, mas porque Deus nos chamou, quando Ele nos salvou, nos chamou para uma vida santificada. Vida santa, vida separada de imundícia, de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, que diz, abstende-vos de toda aparência do mal. Portanto, santificação, uma vida santa requer uma vida da separação, um afastamento do mal, como aquele versículo diz em Romanos 12, versículos 1 e 2, aliás. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que nós ofereçamos os nossos corpos em sacrifício vivo e santo. Santo. Muitas vezes nós nos esquecemos dessa parte. Santo. Como é que nós fizemos isso? A Bíblia diz em Efésios 5. Efésios 5, 11. Efésios 5, 11. Eu também vou ler versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Da próxima vez que faz alguma coisa, pergunta a si mesmo, será que isso vai agradar ao meu Deus? Versículo 11. E não comuniqueis. Esta palavra comunicar não significa de palavras que saem da boca. Comunicar aqui tem a ver com comunhão. Conviver. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, segundo o contexto de hoje, Malaquias 2, um sinal de profanar a santidade de Deus é negar o seu desejo que nós vivamos uma vida separada. Por isso, uma perspectiva correta da santidade de Deus vai provocar uma separação pessoal do mundo, do pecado e de tudo que Deus odeia. No entanto, o povo de Judá
desenvolveu uma perspectiva errada a respeito de Deus, que nos leva ao próximo ponto, que é o comportamento do povo. O comportamento do povo. Em essência, o povo de Judá estava a dizer que Deus vai ignorar a maneira que viveram por causa do seu amor por eles. Irmãos, eu queria chegar aqui, aqui hoje de manhã. Isto leva-me a pensar que muitos hoje em dia esperam, atenção porque isso está a acontecer, esperam e acham que Deus vai absorver o seu estilo mundano de viver por causa do seu amor por eles. Oh, Deus ama-me. Então, por causa disso, Ele vai ignorar a minha maneira de viver. Ele não se importa onde eu vou, o que eu faço, a maneira que me vesto. Deus me ama. Então, e no seu amor, Ele vai ignorar o meu estilo de viver, o meu estilo de vida. Quer dizer, pensam que Deus vai ignorar o seu desrespeito pela sua santidade por causa do seu amor por eles. E muitos crentes vivem assim hoje em dia. Estão convencidos de que o amor de Deus absorve a sua convivência profana. Quando penso nisso, estes crentes, eu estou a falar dos crentes, porque os descrentes não sabem nada, eles não se importam com a santidade de Deus, pronto. Estou a falar dos crentes. Aqueles que Deus salvou, separou para o seu propósito e espera delas que vivam uma vida santa e separada. Esses crentes têm uma perspectiva errada do amor de Deus. Têm uma perspectiva errada sobre o amor de Deus. E por causa disso, podemos dizer seguramente que o amor deles, ou delas, das pessoas, é fraco. Porque se eles amassem Deus como deve ser, vão ter um grande respeito pela santidade de Deus, procurando viver de tal modo que lhe agrada. Faz sentido ou não? Muitas vezes nós dizemos, oh, Deus é amor. Deus é amor. Até a igreja que chama-se Deus é amor. É a única coisa que nós ouvimos hoje em dia. Deus é amor. Nunca mais falam da santidade de Deus. Mas Deus é amor. Deus é amor. E é verdade, Deus é amor. Com certeza. Eu não estou a duvidar isso. Até a Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 4. E não estou a dizer que isso não é verdade.
Mas hoje em dia os crentes enfatizam mais o amor de Deus do que a sua santidade. Por quê? Porque eles querem que Deus ignore a sua maneira de viver. Então pegam mais no amor de Deus e esquecem-se da santidade de Deus. Quando na verdade a sua santidade é o principal atributo e que os outros atributos resultam da sua santidade. Por isso, o amor de Deus nunca, atenção, o amor de Deus nunca negará a sua natureza santa. Então, o pensamento principal que eu queria transmitir hoje de manhã é esse. Que o amor de Deus não ignora o pecado nas nossas vidas. Nós temos que respeitar a santidade de Deus e não a profanar. Seríamos errados em pensar que Deus, o amor de Deus, absorve o nosso pecado. Ou Ele vai fechar os seus olhos ao meu pecado. Sim, Deus é amor. E é um dos seus atributos fundamentais. No entanto, eu estou convencido de que o amor de Deus baseia-se na sua santidade. Por outras palavras, eu creio que Deus não vai responder no seu amor sem considerar a sua santidade. Na verdade, eu creio que os dois atributos funcionam em conjunto, andam de mãos dadas. Enfim, Deus não vai responder em amor com desrespeito pela sua própria santidade. No início do livro, em conclusão, no início do livro, em Malaquias 1, Malaquias refere-se ao amor de Deus pelo povo. Peso de palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E vos tenho amado, diz o Senhor. Deus amou o seu povo, com certeza. E foi um amor que foi demonstrado em várias maneiras ao longo da sua história como uma nação. No entanto, a Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 2 que Deus ficou enfadado com o seu povo. Amou, mas ficou enfadado com o povo. Por causa de uma perspectiva errada da sua santidade, que levou o povo a viver vidas contrárias da sua vontade. De facto, quando lê esta passagem de novo em casa, veja o contexto, que tem muito a ver com casamento desiguais, julgos desiguais. E leia Deuteronômio 7,
versículos 7 a 9, em conjunto com esta passagem. E depois leia 2 Coríntios 6, versículos 14 a 18, onde Paulo se refere aos julgos desiguais. Creio que concordariam comigo que os escritores ensinam que um crente não deve casar com um descrente. Amém? Um crente nunca se deve casar com um descrente. Nunca. Mas estava a acontecer aqui. O povo de Deus desrespeitaram a vontade de Deus. Não tinham respeito pela sua santidade. E acabaram por se casar com outras pessoas com quais Deus diz não devem casar. Assim é uma falta de separação. Uma falta de separação. Jovens, eu estou a orar por vocês. Acreditem em mim. Eu sei que não é fácil hoje em dia. Mas é melhor esperar pela vontade de Deus, esperar por aquela pessoa certa que Deus tem para si, ou para ti, em vez de fazer uma decisão que se arrependerá mais tarde. Amém? E eu estou a orar por vocês. Estou, sério. Sei que não é fácil. Já comecei a orar pela minha filha, quando ela era, não sei quantos anos ela tinha. Pobre rapaz. Já estou a orar por ele. Porque eu sei o que acontece. E o que já aconteceu com julgos desiguais. E os crentes pensam, eu tenho esta perspectiva, olha, eu vou convertê-lo. Vou convertê-la. Quase nunca acontece. O que acontece é o contrário. O descrente leva, o crente afasta, aliás, o crente cada vez mais de Deus. Isto é o que acontece. A minha mãe sempre me ensinou, David, num cesto das maçãs, temos 5 podres, não é? E um que é boa, não é? O que vai acontecer com aquela maçã boa? É melhor tirar essa maçã, não é? Separação. Mas eu não estou a falar de isolamento. Atenção. Porque nós somos a luz. Nós temos que ser a luz diante dos homens. Eu entendo. Eu não estou a falar de isolamento. Mas eu estou a falar de não conviver com as obras infrutuosas das trevas. Amém? É não ser conformado ao mundo. Seria justo dizer que Deus tem ficado enfadado, aliás, com o seu povo hoje em dia, devido a uma falta de respeito pela sua santidade, vivendo como se ele ignore a maneira mundana de viver do homem. Vivem como se Deus não se preocupe com o seu estilo egoísta de viver. Prezados irmãos, não profanemos a santidade de Deus, que é o principal objetivo, o principal atributo dele.
Ele não vai reagir no seu amor sem desrespeito ou com desrespeito pela sua santidade. Não profanemos a santidade de Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por este dia. Obrigado pela mensagem. Espero que fosse uma ajuda, um aviso para não profanarmos a tua santidade. Pai, sabemos que é a tua vontade que vivamos vidas santas, separadas do mundo e do pecado. Eu creio que seria ideal e bom perguntarmos hoje da manhã: o que eu estou a fazer agora? Será que mostro respeito pela santidade de Deus? Pai, que haja avivamento nessa área da santidade. Por favor, fala aos nossos corações. Transforma-nos cada vez mais à imagem de Cristo. Para que os outros vejam uma diferença em nós. Uma diferença que tu tens feito pela tua graça. Nós pedimos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Agora vamos terminar o nosso culto a cantar um hino. Obrigado pela vossa atenção. Vamos cantar uma estrofe de 286, Junto a Ti. É isso que nós precisamos, ficar mais próximo do Senhor. 286, Junto a Ti. Irmãos, não se esqueçam de falar com nossos visitantes antes de saírem. Também, deixa-me ver, dia 21, não se esqueçam do culto ao domingo do amigo. É para trazer um amigo neste domingo. Agora vamos ter de pular a oração. Vou pedir ao irmão Ari, se não se importa, faz favor, venha dirigir a oração. Senhor Deus, nós queremos agradecer por este culto. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que tem falado profundamente aos nossos corações esta manhã. Pedimos, Senhor, que possas ser connosco durante este dia. Ó Pai, que as nossas vidas possam, de facto, refletir a Tua glória, a Tua santidade, Senhor. E que cada um de nós possa ser dirigido por Ti em todas as coisas e que na nossa vida, Senhor, nós possamos, na verdade, agradar-te, Senhor, e dar testemunho da Tua presença e da Tua salvação. Agradecemos por este culto, oramos agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém.